No fim da sétima trombeta, nós vemos um intervalo com alguns detalhes de coisas importantes que nós precisamos entender para entender melhor o que acontecerá durante a tribulação, especificamente a segunda metade da tribulação, chamada da Grande Tribulação. E na semana passada nós vimos o grande dragão que representa Satanás e a mulher que representa Israel e o filho dela, que é Jesus, em Apocalipse 12. Aqui agora em Apocalipse 13, nós vamos ver duas bestas. A primeira é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Então, se nós juntarmos capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse, nós vemos a trindade satânica. Já existe a trindade que é Deus. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Três unidos, três pessoas, um Deus só. Aqui há uma trindade de maldade, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. E já vimos o dragão, Satanás, agora nós vamos ver esse anticristo. Então vamos chegar aqui em Apocalipse capítulo 13 e nós vamos ver esse anticristo chamado uma besta aqui em versículos 1 a 10. Também nós estamos na apostila, página 48. Inclusive eu gostaria de ler aqui na apostila, onde diz detalhes importantes antes das 7 taças. Eu vou ler os primeiros 2 parágrafos aqui. Diz: capítulos 12 a 14 dão vários detalhes importantes que são relevantes para a segunda metade da tribulação. A mulher e o dragão representam a inimizade histórica e profética entre Israel e Satanás, que piorará durante a grande tribulação. As duas bestas são o muito profetizado anticristo e o falso profeta dele. Essa sessão termina com Jesus, os 144 mil israelitas e a obra de vários anjos. A mulher e o dragão. A mulher é Israel e o filho dela é Jesus. O dragão é Satanás. De acordo com o livro de Daniel, essa profecia enfatiza que o anjo Miguel batalhará contra o diabo e que o diabo procurará destruir Israel durante o fim da tribulação. Deus, porém, protegerá Israel até preparando um lugar para Israel no deserto. Esse lugar será para proteger Israel durante o período inteiro da grande tribulação. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, existia o Império de Roma. E quando Daniel anteriormente escreveu a profecia dele, era na época da Babilônia e depois da Medo-Pérsia. E essas nações ou reinos eram mais do que um mero reino, tipo um rei com o povo dele. Era um império, ou seja, um homem que conseguiu conquistar vários outros povos e dominar as terras, os bens, tudo desses outros povos. E ao longo da nossa jornada nas Escrituras, nós vemos vários impérios enormes tocando no povo de Deus, Israel. Nós vemos o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e há profecias, especificamente no livro de Daniel, que enfatizam esses impérios. A Bíblia usa a palavra reino, mas esses impérios, esses grupos enormes de pessoas embaixo de um rei, um ditador, e a Bíblia profetiza que isto acontecerá de novo. E essa última vez, o homem que vai ter o domínio será o anticristo. E ele vai ter as características representadas em vários outros impérios antigos. Então ele vai ter algo extremamente maior. Ele vai dominar a terra. Os outros imperadores, eles queriam dominar a terra e realmente, para a glória deles, mostrar para o mundo que eles tinham o necessário para governar bem a terra, lidar com coisas como, por exemplo,
pobreza ou criminosos, ou seja o que for. Mas cada um desses reinos ou impérios tem limites. Rejeita Deus, adora o homem e não coloca no lugar certo as coisas. Infelizmente. Mas o homem, ele rejeita Deus. É o coração pecaminoso do homem. Isso não será diferente durante a tribulação. Quando esse homem, o anticristo, surgir com grande poder, ele vai até exigir a adoração dele. E nós vamos ver isso. Então vamos chegar aqui. Eu vou simplesmente ler os versículos de Apocalipse 13, que são versículos de 1 a 10, falando sobre esse anticristo. Eu vou dar uns comentários. Então, versículo 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então aqui, João, tendo essa visão, ele se colocou sobre a areia do mar. Eu não sei se essa areia representa a terra de Israel, eu não tenho certeza disso, mas ele está olhando para o mar, ele vê subindo do mar uma besta. Nós sabemos que essa besta é o anticristo. No capítulo anterior, diz que a besta vai surgir ou subir do abismo. E às vezes nós vemos uma distinção entre o mar e o abismo, e às vezes são a mesma coisa. Mas nós sabemos que a palavra abismo tem a ver com, tipo, a porta para o inferno, o lugar da maldade. E também nós sabemos que essa besta é do mal, mas ele é também um homem. Aqui, o fato de que ele sobe do mar, provavelmente quer dizer que ele sobe da humanidade, porque muitas vezes as águas ou o mar representam especificamente os povos da terra. Então, João aqui, ele vê essa besta subindo do mar, e diz aqui que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E já vimos anteriormente nessas aulas, acho que página 35, por aí, deixa eu ver aqui para vocês poderem voltar na sua apostila. Página 35 mesmo, você pode ver como essa ideia de várias cabeças e chifres, etc., representam reinos e reis, etc. E nós podemos entrar em todos esses detalhes de novo, mas seria bom voltar para a página 35 e ver isso de novo. Mas a ideia é que ele vai ser um imperador controlando vários povos. Na verdade, ele vai controlar o mundo. O interessante aqui é que ele vai ter nas cabeças dele um nome de blasfêmia. E a ideia é que o anticristo vai se exaltar tanto para ser não somente um grande rei, mas um salvador, um Messias, ou seja, Deus. Eu gostaria de ler para os irmãos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, uma outra profecia do apóstolo Paulo. E ele diz aqui em capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, filho da perdição, é o próprio anticristo. Agora vamos ver a blasfêmia dele. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, grande blasfêmia. Se você se chamar de Deus, é grande blasfêmia. E ele vai ter esse nome de blasfêmia nas cabeças dele, segundo a linguagem de Apocalipse 3 e versículo 1. Vamos continuar na Apocalipse, vendo agora versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Aqui nós estamos vendo vários animais. Se você está prestando atenção, você vai poder lembrar dos animais mencionados no livro de Daniel, falando dos impérios, imperadores, do passado, e como esses animais representam
certas coisas desses antigos reis. Agora parece que o anticristo vai ser basicamente tudo que os outros eram. Ele vai ser um conjunto, vamos dizer, desses animais. Mas interessantemente, o dragão, segundo a visão aqui, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, o diabo, Satanás, ele vai dar poder, até poder sobrenatural para o anticristo. Vai ser tipo a última coisa que Satanás vai fazer para tentar vencer o povo de Deus na terra e sujar o nome de Deus nessa terra. Ele quer fazer isso através desse homem. Eu, pessoalmente, acredito que Satanás já tentou isso várias vezes. Inclusive, não muito tempo atrás, quando Adolf Hitler queria fazer algo enorme com a Alemanha no mundo, dominando outros povos, matando os inimigos, segundo ele, da Alemanha. Mas não era a hora do anticristo surgir assim, o arrebatamento não tinha acontecido, então Adolf Hitler acabou se matando e nós continuamos para a frente, ainda esperando a Cristo para nos levar para o céu e deixar o verdadeiro anticristo surgir pelo próprio poder do diabo. Vamos continuar aqui. Versículo 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E aqui, por causa da linguagem de cabeças e reinos e chifres e reis e tudo, fica difícil saber o que isso quer dizer. Será que o anticristo vai morrer e vai ressuscitar de uma forma ou outra? Diz aqui uma das suas cabeças, que parece ser tipo um rei ou um reino sumindo ou sendo destruído, mas milagrosamente voltando. Nós já sabemos que a Bíblia fala que Roma vai voltar, vai ressuscitar. Nós podemos comparar versículo 3 com versículo 14. O versículo 14 diz: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então, pela linguagem aqui, uma ferida por meio de uma espada é a ideia de guerra, de uma luta, de uma briga que causou essa morte. E de uma forma ou outra, parece que por algum milagre, algo sobrenatural, essa chaga mortal, versículo 3, será curada. Eu não posso explicar isso, mas o resultado é o seguinte, versículo 3, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, por causa disso, não por causa do caráter dele, por causa do amor dele, por causa da santidade e justiça dele, mas por causa desse poder, parece que o mundo estará olhando para alguém com poder, alguém com influência, alguém que vai poder com força mudar as coisas. Já vemos hoje em dia como as pessoas estão olhando para algum líder, querendo que ele resolve tudo. E nós vemos como, até nas igrejas, infelizmente, tem pessoas que falam: eu vou levar minha família para a igreja e a igreja vai resolver os problemas da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, seja o que for. Isso é errado. A igreja existe para ajudar a família a fazer o certo. Não é para a igreja fazer tudo pelas pessoas. E parece, pela linguagem aqui, o que nós já vemos hoje em dia, que o mundo vai ver esse anticristo, essa besta, vai ver o poder, vai ver algo tão forte nele, tão maravilhoso, e vai entregar tudo para ele. Tá bom, perfeito. O Senhor é o cara. É isso que nós estamos vendo, segundo o versículo 3. Olha aqui, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Parece que haverá uma certa lealdade para o anticristo. As pessoas dizendo: eu sou dele, eu sou do anticristo, né? A pessoa não vai falar anticristo, mas as pessoas vão dar essa lealdade para ele, vão entregar
as vidas e tudo. Tipo, ele é tudo para nós. E vão acabar adorando esse homem, como já aconteceu em tempos antigos, acontecerá de novo. E versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio, segunda metade da tribulação, e isso combina com várias outras passagens que já estudamos. O interessante aqui é que ele vai receber uma boca para poder falar grandes coisas, especificamente blasfêmias. E já podemos lembrar do homem Adolf Hitler, como ele gritava e levantava a voz e o povo ficou animado ouvindo. Lembra, Adolf Hitler, ele não matou todos os milhões que morreram durante o tempo dele sozinho. Ele conseguiu animar o povo para seguir ele, levantar armas e matar milhões de pessoas. Então esse homem aqui, ele vai conseguir usar a boca dele também para convencer as pessoas. Esse homem é interessante porque ele vai, obviamente, ter uma certa carisma. Ele vai ser carismático na personalidade dele, vai chamar a atenção e com esse poder vai ficar mais fácil ainda. Mas por outro lado, ele vai ser um homem de blasfêmia e um homem de crueldade. Coisa bem interessante, mas o mundo está se preparando para isso. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Pela linguagem aqui do seu tabernáculo, parece que ele está falando sobre o povo de Deus representado por Israel. E dos que habitam no céu, falando sobre nós que estaremos lá no céu após o arrebatamento. Então ele está se engrandecendo tanto, ele é tudo para todos pela linguagem dele, pela blasfêmia dele. Ninguém precisa pensar mais na Bíblia, na igreja, no templo, o tabernáculo, como é a linguagem aqui, ou pessoas que já foram, ou Deus, nada, não, eu sou tudo. Você precisa me adorar. Essa é a ideia na cabeça do anticristo. Versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então ele vai ter poder global. E quem recebe Jesus durante a tribulação, que será possível, ainda que haja uma passagem em 2 Tessalonicenses 2 que diz que Deus vai mandar uma mentira, pela linguagem, isso não quer dizer que cada pessoa acreditará nessa mentira, porque aqui diz, haverá santos que vão ser vencidos pelo anticristo. Ele vai matar pessoas salvas durante a grande tribulação. Versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele vai exigir essa adoração, mas os que vão adorar a ele são os que não são salvos, porque não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós vemos outra vez esse termo em Apocalipse 21, 27. Eu entendo que esse é o próprio livro da vida, mas aqui fala livro da vida do Cordeiro, porque a nossa vida vem do Cordeiro que foi sacrificado por nós, nosso Salvador, Jesus Cristo. E fica bem claro isso, porque diz aqui que ele foi morto desde a fundação do mundo. E alguém diz, mas o mundo não foi fundado 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado? Não, mas na mente de Deus, Deus sendo todo-poderoso, infinito, eterno e soberano, ele desde o início já tinha uma compreensão do que ele queria fazer, e quanto a ele, Jesus já tinha morrido. Cronologicamente, ele esperou até para nós 2000 anos atrás. E nós precisamos entender isso. Deus está no controle de tudo. Eu, inclusive, acredito que essas palavras aqui, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, estão aqui nesse livro para que a pessoa, durante a tribulação, que lê isso, possa ver e falar, olha, Deus está no controle. Ele sabe disso. Jesus já morreu por mim. O mundo pode me atacar, o anticristo pode me matar, mas eu estou bem. Deus já sabe. Deus já tem tudo organizado de acordo com a vontade
dele. E como Jesus falava, versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. E daí, versículo 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Há alguns teólogos que acreditam que o versículo 10 quer dizer que a pessoa que faz mal contra os outros vai sofrer mal um dia. Então, os santos, as pessoas na terra que vão estar passando por toda essa perseguição durante essa grande tribulação, vão poder ter paciência e fé, sabendo, olha, essas pessoas que estão nos maltratando agora, um dia vão sofrer. Deus vai trazer justiça. Já vimos isso num pedido de oração em Apocalipse 6, quando as almas por baixo do altar falaram, quando é que o Senhor vai trazer vingança? Porque nossos irmãos estão morrendo. E Deus vai responder através de tudo isso. E um dia Jesus vai voltar e vai eliminar essas pessoas ímpias. Então, aqui a Bíblia explica algumas coisas sobre o anticristo que vai estar dominando nessa segunda fase ou segunda metade da tribulação. E na próxima aula nós vamos ver o falso profeta dele, tá?